de falta de apetite pela palavra de Deus. Segundo sintoma é quando eu não tenho mais vontade de orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Nunca deixem de orar, ponto. Aqui é um imperativo, uma ordenança, uma direção, um comando. É para orar, ponto final. Não existe cristão que não ora. Não existe evangélico que não ora. Por quê? A base da vida cristã é a minha intimidade com Deus, é a minha relação com Deus, é o meu relacionamento com Jesus Cristo. E se eu não converso com o Senhor todos os dias, se eu não dialogo em oração, é uma comunicação. Oração é o conversar e ouvir. Tem pessoas que acham que oração é um monólogo. Ela fala e depois vai dormir. Sabe qual é a média que um brasileiro ora por dia? 3 minutos. 3 minutos. É a famosa oração no cime hoje. E o cara vai orar de noite, está tão cansado, chega para orar em casa: Senhor, eu perdoo os teus pecados, Senhor, me abençoa os meus pecados. Está tão grogue que está falando nada com nada. Ele ora quase que em estado de sonolência. Você já conversou com alguém que a pessoa não dá importância que você fala? Você fala, ela olha para o lado, olha para baixo, está mexendo no celular, te ignora. É ruim, né? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. A oração, queridos, não vai revelar a Deus o que eu quero. A oração revela a Deus a minha dependência dEle, o quanto eu preciso dEle. E a oração é a comunicação. Eu tenho que aprender a falar com Deus, e eu tenho que aprender a ouvir Deus falar comigo. Porque muitas vezes nós temos utilizado Deus como se fosse um saque fácil para pedir bênçãos, como se Deus tivesse a obrigação de me abençoar. Quem somos nós? Nós não merecemos absolutamente nada. Ele é Deus, nós somos criaturas criadas por Deus. E o grande erro é colocar o ser humano como centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. E aqui na oração está um ponto importante. Eu quero compartilhar com vocês como é que eu oro. Eu sou um homem que na minha casa meus irmãos são muito comunicativos. Eu sou um pouco tímido. Não a timidez bíblica de se negar a pregar o Evangelho, mas eu sou um cara mais acanhado. Então, se algum de vocês estiver magoado comigo, passei, não falei com você, porque eu sou além de enxergar bem, eu sou um cara mais fechado, mais tímido. Eu chego num ambiente, tem lá 4, 5, já fico com vergonha de chegar perto. Eu também tenho um pouco de hiperatividade. Eu perco o foco muito fácil. Eu me distraio muito fácil. Então eu tive que aprender a vencer as minhas limitações para conseguir falar com Deus. Eu comecei a escrever cartas para Deus, que eu me concentrava na hora de escrever. Eu ponho um fone de ouvido, viro para a parede e eu começo a falar com Deus. A primeira coisa que eu faço quando eu chego diante do Senhor é exaltar, glorificar o nome dEle. Então eu falo o quanto Ele é importante para mim, o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é lindo, maravilhoso, cheiroso, perfeito. Eu exalto quem Deus é, porque não tem como chegar diante de Deus falando como se Ele fosse um qualquer, chamando Deus de você. Então primeiro eu exalto quem Ele é. Depois eu começo a pedir perdão pelos meus pecados. E quero te falar uma coisa: todos nós aqui pecamos. Vou falar mais. Todos nós nesse salão lutamos todos os dias contra tentações. Talvez o sexo virtuado, pornografia, mentira, adultério, violência, engano, vícios. Todos nós possuímos tentações diárias. Eu aprendi a falar com Deus e confessar os meus pecados a Ele. E eu não falo assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdoa isso que eu fiz. Eu vou enumerando, porque pecado tem nome. E eu me quebranto pedindo perdão a Deus, chorando pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas. Confesso aos meus pastores também as minhas debilidades. Então eu aprendi a confessar a Deus para baixar minha bola. Eu exalto ao Senhor, eu confesso pecados e depois eu começo a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo trabalho. Eu agradeço, porque gratidão traz bênção. Depois de exaltar a Deus por quem Ele é, pedir perdão pelos pecados que eu cometi, louvar e agradecer a Deus as bênçãos que Ele me deu,
aí sim, eu peço ao Deus alguma coisa. O Senhor me ajuda com relação a isso, pronto. E no final eu paro para ouvir Deus falar comigo. E é no meu silêncio em relação a Deus, na solitude de parar para ouvir a Deus, foram os momentos que mais Deus tratou com a minha vida, que mais Deus me deu palavras, que mais Deus revelou o coração dele a mim, me deu direção em muitas coisas da minha vida, quando eu parei para ouvir a Deus. E muitas vezes nós cristãos, nós temos negligenciado a oração, que é conversar com Deus. É impossível um casamento dar certo se o homem e a mulher não conversam, não tem diálogo, não tem brincadeira, não tem um bate-papo diário. Isso gera afastamento. A conversa gera intimidade, proximidade, abrir o coração, falar o que pensa, sentimentos, emoções. E nós muitas vezes não temos vivido uma vida de oração genuína. Não adianta você querer sair daqui hoje, não, pastor, decidi, vou começar a orar 1 hora por dia. Não é assim que funciona. Aumente para 5 minutos, para 10, para 15, ouça um louvor, cante ao Senhor. Aumente para 20, estabeleça um horário fixo para orar. Não ora quando der eu vou orar. Você não pode colocar em escala de prioridade a oração quando der. Primeiro é a oração. Antes de falar com o ser humano, fale com Deus. Inicie o dia falando com o Senhor. Isso agrada o coração de Deus. A voz que Deus mais ama ouvir é você falando: papai, eu vim falar com o Senhor. Isso toca no coração de Deus, porque Ele é Pai. E a segunda pergunta é: como anda a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Deus? Será que temos orado com eficácia ou temos vivido uma vida fria? Terceira é falta de apetite. Essa para mim, eu gosto demais, mas eu sei que é difícil para muitas pessoas. Jejuar. Vamos lá. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 6, versículos 16 em diante. Quando jejuarem, está falando que você jejua, quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lave o rosto. Desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ponto. Jejum traz recompensa. Mas pastor, é difícil jejuar? É. Entre oração, ler a palavra de jejum, o que eu mais gosto de fazer é jejuar. Mas deixa eu contar aqui uma discípula nossa, um tempo atrás, há uns 15 anos, falou: pastor, ela tinha dificuldade de jejuar. Foi um desafio forte na minha vida, pastor. Eu falei: fala, irmã. Foi um jejum de 12 horas. Eu falei: amém, querida. 12 horas é. Aí ela foi, jantou, às 8 da noite foi dormir. Acordou 8 da manhã e foi tomar café. Eu falei: querida, isso não é jejum não. A gente também não pode querer, e falando sério, a gente também não pode querer enganar a Deus, queridos. Jejum, você não tem um formato, é esse padrão. Você pode ficar jejum integral, tirar alimento durante 24 horas, durante 2 dias. Você pode fazer um parcial, você tira um alimento específico. Você pode tirar uma refeição, é você e Deus. Mas jejum é um preço a ser pago. E grava, o jejum não faz Deus mais Deus. Não. O jejum me faz mais quebrantado. O jejum me faz mais humilde. O jejum quebranta a minha carne, o Espírito cresce. Eu começo a ficar mais sensível às coisas do Espírito. Eu começo a ouvir um louvor, aquilo entra no meu coração com mais poder. Eu começo a ouvir uma palavra, ela soa com mais verdade. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender com mais clareza o que a Bíblia fala. Eu começo a ser mais sensível ao mundo espiritual. O jejum, ele não me faz um super-herói, mas ele me faz ter uma visão mais santa, mais pura das coisas. Não é fácil, não é. Vai chegando a idade, ficando um pouco mais difícil fazer jejum. Mas eu me recordo de alguns jejuns que eu fiz, e palavras que Deus me deu, revelações que Deus me deu, direções que Deus me deu, em decorrência do jejum. Parece que eu li a Bíblia, parece que os versículos saltavam aos olhos. Eu conseguia entender coisas que eu lia, não vinha na minha mente.
E Deus se revelava no jejum, estava mais propício, mais tendencioso espiritualmente a entender as coisas espirituais. Porque você amassa a carne, você amassa as emoções e você exalta o espírito. Eu me recordo do jejum que eu fiz, até mesmo o jejum ele traz benefícios físicos. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade, sempre odiei aquela bolacha água e sal. Eu tenho uma birra com aquilo terrível. Eu fiz um jejum de 10 dias, só com água. No 10º dia, quando eu fui entregar o jejum, eu parecia no microfone de magro, tinha perdido quase 11 quilos. Primeira coisa na minha frente, tinha um pote com bolacha água e sal. Aquele pote devia ter uns 6 anos no mínimo, já estava mole a bolacha. Mas quando eu comecei a comer a bolacha, foi me dando uma crise de choro, de alegria. Minha esposa chorou, foi o que, meu bem? Foi o que? Eu falei, não, a bolacha está com gosto de picanha, ao alho. Eu chorei, porque eu aprendi a dar valor numa bolacha água e sal. Quando você faz jejum, você para de ser chato. Você para de ser muito selecionista com relação à comida. Você para de frescura com a alimentação. Até uma pitada de sal na língua te faz bem. Quando você faz jejum, você começa a mudar o seu padrão comportamental, físico, emocional, espiritual. Você fica mais sensível em tudo. E se eu não tenho vontade de jejuar, e normalmente ninguém tem, quase ninguém tem, comece a forçar o seu corpo, porque você não vive pelo que você quer, mas pelo que você tem que fazer. Meu pai é um homem muito assim, é um homem muito sábio com as palavras. Ele ensinou para os 4 filhos, falou, vem cá os homens, uma coisa importante, homem não faz o que ele quer fazer, ele faz o que tem que ser feito. Eu entendi isso hoje. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu tenho uma esposa para criar, eu tenho para cuidar, eu tenho filhos para criar. Isso me obriga muitas vezes a abrir mão das coisas que eu quero fazer, em detrimento daquilo que eu tenho que fazer como homem. E como cristão nós temos que jejuar. Eu não posso escolher não jejuar. Não é opção, é uma necessidade do cristão jejuar, pagar um preço em espírito para ver as coisas espirituais acontecerem. Nós não podemos negligenciar a vida espiritual, e o jejum também não. É uma honra poderosa, e que muitos cristãos têm esquecido. Vocês entendem isso, queridos? Isso é importante. E o último princípio, que eu acho muito legal, está lá em Romanos capítulo 13, versículo 7. Fala o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido. Pague os impostos e tributos àqueles que recolhem e honre e respeitem as autoridades. A minha versão fala assim, ó: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. O que isso quer dizer, queridos? Cristão tem que ter nome limpo na praça, pagar o que tem que ser pago. Mas a parte chave é o final: honra a quem merece honra. Quando eu caminho com o Senhor, os meus comportamentos, os meus padrões de fala, de olhares, de vestimentas, de sorriso, como me relaciono com a pessoa do sexo oposto, tem que ser mudados à luz da Bíblia. Os princípios bíblicos são inegociáveis. Se eu me converti ao Senhor, e se da minha boca saem palavrões ainda, palavras de baixo calão, xingamentos, ore para converter a sua boca. E quando fala honra, é saber me relacionar com quem está num patamar de autoridade acima de mim, do meu lado, ou subordinado a mim. É tratar com respeito qualquer pessoa, não importa a esfera que ela possua. É tratar com respeito o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, o pastor, o líder, o discípulo. Honra é você atribuir ao outro o cuidado devido e merecido. E é aqui nesse ponto que muitos cristãos falham, que muitos cristãos erram. E a honra, ela vai derramar sobre sua vida muitas bênçãos. Honra não é bajulação, não é. Ninguém tem que bajular ninguém. Honra é respeito.
Honra é um merecimento já dado por Deus. Ah, mas eu não concordo muito com o meu chefe, com o meu pastor, com o meu discipulador. Essa é uma questão diferente, queridos. Concordância tem a ver com obediência e honra. Você honra porque tem que honrar. Eu vou explicar isso mais à frente. Mas antes de explicar os benefícios da honra, eu quero explicar os malefícios que a desonra traz. Quando Adão e Eva, no paraíso, com toda a disposição, desobedeceram a Deus, provando o fruto proibido. O que aconteceu com os dois? Foram expulsos do paraíso. Quando eu desobedecer a Deus, quando eu desonro a Deus, eu começo a ter prejuízo na minha vida. Eu começo a perder benefícios adquiridos. Eu começo a perder bênçãos. Aquele filho que ele desonra o pai, a mãe, vai ter o celular trancado, vai ter o videogame desligado, vai ter a mirada tirada. Quando eu começo a desonrar uma autoridade, ou alguém merece honra, eu começo a colher na minha vida prejuízos. A Davi provaram isso. Quando Davi entrou em Jerusalém com a arca da aliança, dançando, cantando, pulando, naquela época ele usava um vestidinho mais curto e não tinha cueca, era algo meio complicado, mas ele entrou dançando, pulando. Mical, a sua esposa, ficou da janela só olhando para ele. E quando Davi entrou na casa, fala: Mical, olha, você viu a arca do Senhor, veio para Jerusalém, glória a Deus, tal. O que ela fala? Ao invés de se alegrar com ele, fala: que papelão, hein, seu Davi? O rei se expondo como um vagal, como um qualquer para as suas servas. Que coisa ridícula, rei. Ela deu um sermão no esposo, ela constrangeu o esposo, ela humilhou, ela desonrou o esposo dela. O que aconteceu? Ficou estéril. A desonra traz esterilidade. Você para de multiplicar, você para de crescer, você para de se desenvolver. Mical provou isso, ficou estéril o resto da vida, porque desonrou o esposo. E ele feliz compartilhando algo da vida cristã, da vida com Deus. Quando Nadab e Abiú, eles chegam no templo com fogo estranho. E o que é fogo estranho? O culto tem duas partes. Primeira parte, louvor, adoração, dízimo, oferta, a parte que me entrego a Deus. A segunda parte é a palavra do Senhor para a gente, que Ele entrega para a gente. E o texto fala que Nadab e Abiú chegou com fogo estranho, fogo que não era santo, para ofertar a Deus. O que aconteceu a Nadab e Abiú? Chamuscados, morreram no templo. O que isso nos ensina? Que muitas vezes eu estou vindo para a casa do Senhor, para um culto como esse abençoado, quebrando o pau com a esposa dentro do carro, xingando o filho, chutando o cachorro, gritando palavrão no semáforo, porque o desafio não saiu a tempo, pagando terror. Chega na igreja: paz do Senhor, pastor. Aí vira um santo na igreja. Eu venho para a igreja, às vezes dentro do carro, ouvindo músicas que não glorificam a nada o nome de Jesus Cristo. E aí com a mesma boca eu falo: Senhor, eu te adoro. Estou cantando música de fora, funk. Com o mesmo ouvido que eu paro para escutar a palavra, ouvir louvores, eu começo a ouvir músicas que estão denegrindo a mulher, pejorativando a mulher, potencializando erotismo, adultério, pornografia. Com os mesmos olhos que eu canto, os meus verão o Rei, Jesus, eu estou vendo pornografia. Com a mesma boca que eu abençoo, eu falo palavrão. Com o mesmo corpo que levanta as mãos para adorar o Senhor, eu toco de maneira indecente no meu namorado, na minha namorada. Isso é fogo estranho. Isso é vir para o culto literalmente sujo e querer ofertar ao Senhor podridão. Isso é desonra com Deus, isso traz morte. É por isso que muitos vêm para o culto, ficam aqui no culto, o culto inteiro, e não conseguem receber nada, não conseguem entrar no louvor, não conseguem aprender a palavra, ainda está reclamando: pastor é chato, o louvor desafinou, que pastor ignorante, que culto demorado, reclama de tudo. O problema não é o culto, querido, é você, amado, que está morto espiritualmente, porque trouxe fogo estranho na casa do Senhor. Me perdoe a franqueza, mas a vida cristã tem que ser dita, e muitas vezes nós temos brincado de ser cristão, e o diabo não brinca de ser diabo. Temos passado 10, 15, 20, 30, 40 anos numa igreja, frequentando a igreja, sem ser igreja. Quando Deus voltar, quando Cristo voltar, muitos vão ficar porque estão vivendo uma vida cristã no automático.
de vir para a igreja como se fosse um culto social, e você não vem para a igreja de qualquer maneira brincando de ser cristão. Eu tenho que vir com expectativa de falar com o Senhor. Vocês conseguem entender o perigo que é adoecer nessa questão? E quando eu vou ficando doente, eu começo a perder a minha sensibilidade. Eu não consigo enxergar que eu estou pecando, que eu estou falhando, que eu estou reclamando de tudo, murmurando de tudo, e o povo morreu no deserto porque está murmurando. Murmuração mata e morre no deserto, também é desonra. Um outro exemplo disso, Miriam e Arão foi falar com Moisés. Falou: Moisés, na versão atualizada da Anderson Lima, te bateu R$1, Moisés. Por que só você que manda, Moisés? Por que só você que é o chefão aqui, que é o poderoso? O que acontece? O próprio Deus fala: Moisés, dá licença, agora eu vou resolver com Miriam. Miriam era mais velha que Moisés. Foi ela que colocou Moisés no barquinho e jogou no rio. Vai com Deus, Moisés. Era mais velha. Ela desrespeitou Moisés. Ela questionou a autoridade de Moisés. O que aconteceu com ela? Ficou leprosa. Desonra traz enfermidade. Desonra traz morte, traz prejuízo. Desonra traz infertilidade. Agora, quando você começa a honrar, quando você começa a abençoar, quando você começa a deixar Deus te usar para abençoar o próximo, as bênçãos começam a acontecer. Deus começa a se mover. Certa vez um pastor pregando aqui na Shalom, acho que era o pastor Arão, ele contou uma história muito interessante. Ele falou o seguinte: disse que na igreja dele tinha uma irmãzinha muito humilde, viúva, mãe de 4 filhos, muito pobre. Morava numa casa que por cima era lona, que não tinha banheiros, iam no mato fora da casa para poder usar a latrina. E que um dia ele soube que essa irmã gostava muito de cozinhar. Ele juntou os irmãos da igreja e comprou ela um fogão de 4 bocas de presente. Irmã, para você aqui um fogão de 4 bocas. A irmã, muito humilde, viúva, com 4 filhos, agradecida, no culto seguinte levou um bolo de fubá para o pastor Arão. Pastor, está aqui, ó, para o senhor um bolo. O pastor: não, minha filha, não precisava, porque ele sabia da dificuldade financeira que ela tinha. Falou: não, minha filha, não precisava. Não, eu quero te abençoar porque o senhor me abençoou, pastor. O pastor constrangido aceitou aquela prova de amor. Não, aceitou, pegou. E ele falou o seguinte: minha filha ficou tão emocionada, falou: olha, minha irmã, peça algo a Deus. O que você pediu, eu vou orar por você. Ela falou: eu quero casar, pastor. Ele falou: vixe. Ele falou brincando: sabe aquele versículo que fala assim, que nele não tinha formosura nenhuma nem beleza? Ele falou: era para ela. Tinha formosura nenhuma, tinha dente nenhum na boca, 4 filhos. E ele orou assim por ela: Senhor, abençoe essa irmã, para ela casar aquela casa, se não for, tira do coração dela, em nome de Jesus, amém e tal. E ela saiu feliz da vida. Salvo engano, passado mais ou menos um ano, ele estava no gabinete pastoral atendendo, chegou um senhor alto, acho que filho de um alemão, um cara muito rico da cidade, falou: pastor Arão, eu querer casar com o varô de sua igreja. Fica vendo. E o pastor Arão: amém, meu querido, tal. Falou: aquele cara alto, bonito, tal. Quem é a abençoada? Ela está aí fora. Quem é que entra, queridos? A irmãzinha. O cabelo não dava uma volta, mandou o silicone, mandou chapa nos dentes. A mulher estava 0 quilômetro. 0, que ficou assim, ó, top. Só anda agora com motorista, os filhos nas melhores escolas no interior de São Paulo, vivendo uma vida de luxo, de bênção na vida dela. Pastor Silvio Ferreira, qual o bolo que o senhor gosta? Alguém quer casar aqui? Levanta a mão. Quem quer casar aí? Levanta a mão. Só perguntar ao pastor ali, o Ranô e ao Silvio, qual bolo que eles gostam, tá bom? Abençoa, para ser abençoado, e pede a oração do casamento. Honrar traz bênção, querido. Eu vou te contar um testemunho triste meu. Eu sempre fui um filho que tentei ser obediente. Mas teve um dia na minha vida que eu me lembro de maneira bem fatídica. Meu irmão comprou um automóvel. Não um automóvel, né? Eu acho que aquilo foi criado no inferno, pelo diabo, que é a mobilete.
aquilo deve ter alguma raiz satânica naquele tipo de veículo. Além de ser um barulho, você fica surdo com barulho. Meu irmão comprou aquilo tinha que ser proibido. Meu pai falou: Anderson, não mexa na mobilete do seu irmão. Eu falei: sim, senhor. Eu não ia mexer, mas veio o diabo na cabeça: vai lá, Anderson, só uma voltinha. Eu falei: não vou. Vê de novo: Anderson, ninguém está vendo, só uma voltinha. Eu falei: não vou. E vê de novo: Anderson, o que tem? Ninguém está vendo. É do seu irmão, é sua. E eu fui na onda de Satanás. Peguei a mobilete, fui dar uma volta. Primeira curva na esquina, cheia de terra, aquela enviada das trevas derrapou, e eu arrastei uns 4 metros no asfalto, a perna aqui, ó, direita, foi o braço e a perna, ficou na carne viva. Vontade de pôr fogo naquele negócio. Voltei para casa mancando, arrastando a mobilete, ninguém viu. Lavei a mobilete chorando de ódio por ela, vontade de incendiá-la. E olha a mancada, porque como é que o pecado segue a gente? Eu, para disfarçar, sangue vivo. Minha cidade, para quem não sabe, Vitória da Conquista, na Bahia, é uma das cidades mais frias do Brasil. Pode não parecer, mas é uma das mais frias do Brasil. Eu dormia com um moletom de algodão, a calça completa, blusa pegando aqui a manga, branco. Para disfarçar, eu fui lá vestir um moletom branco, até aqui. Pai, eu vou dormir. Mas filho, você não, quero dormir, estou cansado. Deitei. Quando eu acordo no mês seguinte, tudo vermelho, colado. Eu cheguei no quarto: pai, olha isso aqui, meu pai. Meu filho, você levou um tiro? Eu falei: não, pai. Eu peguei aquela enviada das trevas e saí com ela ontem. Meu pai olhou para mim: vou te levar no médico, mas quando voltar, você vai se ver comigo. E você vai se ver. Eu senti minha alma sair do corpo. Eu cheguei a ficar pálido na hora. E levamos no médico. Lá a enfermeira, uma mulher doce, meiga, suave. Eu perguntei: vai doer? Ela falou: vai, muito. Eu senti que ela foi até cruel nas palavras dela, mas ela foi verdadeira. Pegou a tesoura, foi cortando. Aí ficou aquela parte de velcro colada. E meu pai falou do meu lado: não chora. Se você chorar, a surra em dobro em casa. Aí o cara tem que ser macho. Ela pegou com toda delicadeza e puxou. Meu pai com a mão no meu ombro, falou: não chora não. Firme, pai. Levanta o braço. Eu senti o que deve ser depilação para mulher. Deve ser algo nesse sentido. E assim, naquela hora eu percebi, e quando eu cheguei em casa eu levei uma bronca, uma boa surra. Eu percebi na minha vida 2 coisas: que mobilete não vale a pena, não mexa com isso, e que desonrar dá muito prejuízo. Eu aprendi a honrar os meus pais e parar de dar ouvido para a voz do diabo na minha vida. É claro que a gente erra de vez em quando, falha, mas eu quero que você entenda: se eu não consigo honrar as pessoas, se eu só faço criticar, só faço falar mal, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não jejuo, se eu não oro, querido, tu é cristão aonde, pelo amor de Jesus Cristo? Porque cristão não pode ser somente um título. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não jejuo, se eu não honro as pessoas que Deus coloca ao meu lado, eu estou gerando maldição. Mas Anderson, deixa eu te falar uma coisa, eu quero encerrar a palavra aqui agora. Aqui eu encerro a palavra. Para mim, o contrário de amor é egoísmo. Egoísmo, eu me caso com alguém para eu ser feliz. O amor não. Quando você casa com alguém por amor, você quer que a pessoa seja feliz, você se doa para ser feliz. Então amor é contrário de egoísmo, é um antônimo. E o sinônimo de amor é doar. Então eu me dou para que o outro seja feliz. Ah, mas é tranquilo, se eu estou casado com uma pessoa que eu amo, eu vou me doar a ela, beleza. E se ela errar com você? E se ela falhar com você? Tem uma palavra, tem um prefixo chamado per. Esse prefixo, quando ele é colocado no começo de uma palavra, ele potencializa. Algo feito, foi feito. Algo perfeito, é feito com excelência. Seguir é uma coisa. Perseguir é você ser contínuo, objetivo, pontual e atrás. Correr, você vai. Percorrer, fala de cumprir todo o trajeto com direção, com foco. Doar,
você se entrega pelo outro. O outro te machucou, você potencializa o amor, você perdoa. É o amor potencializado. Foi isso que Cristo fez no cruz do Calvário. Cristo chegou no cruz do Calvário, se doou por nossas vidas, por amor. Nós não merecemos, Ele se doou. E nós crucificamos Ele nos perdoou. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, nós temos que nos espelhar no exemplo de Cristo. Ele se doou e Ele perdoou. Você ama, você doa, você se entrega. A pessoa machucou, perdoa e continua se doando e continua amando. Honra, pronto, final, acabou. Não tem como negociar princípios bíblicos. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu queria fazer 2 orações. A primeira pedindo perdão a Deus por nossa boca grande, por muitas vezes questionar a Deus, reclamar demais, murmurar demais, e orar que é bom não ora. Que nós possamos voltar à oração, voltarmos a ler a palavra, voltarmos a jejuar e a honrar a quem merece honra. Quantos, assim como eu, entendem que melhorar nessas áreas? Levanta a mão. Eu quero melhorar muito, estou muito abaixo do que eu tinha que fazer. Pai amado, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor possa nos levar a um outro patamar espiritual. Nos perdoa pelas muitas vezes que fomos omissos, que deixamos de orar, que deixamos de ler a palavra, que deixamos de jejuar, de honrar, em detrimento de prazeres pessoais. Nos perdoa pelas muitas vezes que falhamos com o Senhor, Pai, que não fomos intensos com o Senhor, que não nos dedicamos de maneira total ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos dê uma chance de voltarmos hoje a ter uma vida de excelência cristã. Não somente com palavras, mas que hoje, ao chegarmos em casa, determinemos uma mudança radical na vida. Eu quero desafiar a igreja uma semana. Essa semana agora, de hoje até o próximo domingo, nenhuma murmuração, nenhuma reclamação, nenhuma maledicência e nenhum palavrão. Uma semana você sem reclamar de ninguém, começando em reclamar da palavra do pastor de hoje, parando já por agora. Uma semana sem reclamar, sem murmurar, sem criticar. Uma semana que você vai policiar os seus lábios. E na hora que você vai murmurar, começa a orar: Senhor, me perdoa. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Senhor, muda o meu jeito, me faz mais cristão. Tire pelo menos um dia para jejuar essa semana. Jejue. Aqui nós podemos ter uma semana só 300 pessoas jejuando. Olha o impacto espiritual que isso causa. Se dedique a ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia, começando por amanhã ou hoje. Comece a mudar os posicionamentos, comece a mudar as posturas. Seja mais radical com o Evangelho. Com Deus é tudo ou nada, então tem que ser tudo. Quantos entendem isso, queridos? Eu quero encerrar agora fazendo uma oração que eu fiz há 28 anos atrás. Feche os olhos, põe a mão no coração. Repita após mim essa oração. A oração que você vai entregar seu coração a Jesus Cristo. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que tenho pecado, que tenho falhado. Eu me arrependo dos meus erros. E eu te peço, Jesus, entra na minha vida, no meu coração, e me perdoa. Venha ser o meu Senhor e Salvador. Em teu nome, Jesus. Amém. Uma oração simples, mas muito poderosa. E se você fez essa oração hoje pela primeira vez, ou talvez a tenha feito num outro momento, mas que você entende que tem que dar um passo radical na sua vida, de mudar a sua história. Aqui não é mudar de religião, aqui é entregar seu coração a Jesus Cristo. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, ou fez na segunda vez, mas Deus falou contigo de maneira diferente, quero convidar você, num ato de fé, num passo de ação positiva, de mudança de vida, saia do seu lugar. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, eu queria orar por você. E se você esteve caminhando com o Senhor, mas por algum motivo se afastou e quer voltar à casa do Pai, é hoje, é agora o momento certo para você. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Não deixe que timidez, não deixe que medo, não deixe que constrangimento te impeça nessa noite de ter sua vida mudada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui na frente, pode subir aqui. Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que tem pessoas hoje que querem entregar o coração de Jesus Cristo. E é a sua noite, é o seu momento, é o seu dia, é o seu encontro com Jesus. Não tenha vergonha, amém? Glória a Deus.
Tudo bem? Agora você quer pra cá um pouquinho mais? Como é o senhor? Ficar de frente para mim, gente. Tudo bem? Firme, cara, 100%. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que tem mais pessoas ainda. Ó, aqui tem um espaço para você, ó. É o seu momento essa noite. Não deixe que timidez, constrangimento segure na cadeira. É você e Deus essa noite, amém? Eu queria falar algo para vocês. Hoje vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. A mais importante. Não é mudar de religião. É aceitar Jesus no seu coração. É saber que Ele vai perdoar os seus pecados e que Ele vai escrever o nome de cada um de vocês no livro da vida. Gravem isso. A partir de hoje, pela palavra de Deus, vocês são chamados filhos de Deus, porque vocês aceitaram Ele como seu Salvador. E eu queria fazer mais uma oração para vocês. Posso fazer? Convidar a igreja agora a erguer as mãos para cá. Pai amado, eu te peço, escreve para o nome de cada um deles da vida, Pai. Que a partir de hoje eles tenham uma nova história de luta, mas de vitória. O Senhor habitando no coração de cada um deles. Abençoa suas famílias, abençoa sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida física, sua vida conjugal. Traz graça, unção, bênção sobre cada um deles, Pai amado. Nós como igreja concordamos, declaramos que eles são bem-vindos na tua casa e que eles possam ter uma vida poderosa em tua presença, em nome de Jesus. Amém, gente? Só uma coisa para vocês. Quando decidimos caminhar com o Senhor, muita coisa muda. Vocês vão ter uma família que vai caminhar com vocês, que vai sorrir com vocês e que vai chorar com vocês se for preciso. E eu queria apresentar vocês essa família, pode ser? Olha aqui para trás, olha que família linda recebendo vocês hoje. Vocês são bênção de Deus. Me ama. Olha, vocês são bênção. Vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Amém? Eu queria pedir a vocês só mais um minutinho, pode ser? Coisa rápida. Vocês vão seguir o pastor Rodrigo. É coisa rápida. Vocês vão receber um presentinho, um livreto ali. Nós queremos orar por vocês, pode ser? Só seguir por aqui, ó. Tá bom? Pode levar, coisa rápida. Que Deus possa abençoá-los. Pai, declaramos que são vidas que estão firmadas na rocha, vidas que vão caminhar nos teus caminhos, que não irão se separar dos teus caminhos. Nós abençoamos cada uma delas em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Valeu. Muito bem, podemos sentar. Nós, daqui a pouco,